Olá, sou o professor César Hildo, professor do ensino religioso, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos na 7ª aula do 3º bimestre de 2020 e vamos estar agora se direcionando a esse conteúdo do 7º ano. E aí eu vou compartilhar e você vai visualizar aí na sua casa o nosso banner, nosso slide, vai estar ensino religioso, diferentes modos de comunicação com o transcendente e o seu reflexo nas relações humanas. Então, pessoal, esse conteúdo vai estar falando sobre comunicação com a divindade, ou seja, a mesma palavra que oração. Em algumas religiões, as pessoas chamam isso de reza, né? No caso do catolicismo. Outras religiões usam outras linguagens, mas uma linguagem técnica do ensino religioso, por se tratar de uma ciência que estuda esse comportamento fenomênico, né, do transcendente, nós vamos estar falando sobre comunicação com o transcendente. Lembrando que esse conceito de transcendente é o mesmo que Deus. Então, para não ficar fazendo apologia a A ou B ou C religião A, então a gente usa a linguagem técnica de transcendente. Então toda vez que você vê essa palavra transcendente, você associa que seja Deus, tá bom? Então nós vamos dar continuidade, temos aí o nosso segundo banner, ele vai estar fazendo a comunicação com o transcendente, então temos aí diversas formas, no caso da comunidade indígena tem a sua forma de liturgia, né, como se aproximar do transcendente. Vamos ter o menino afro, né, fazendo a sua reza, vamos ter o menino chinês ali, ou japonês, encurvado, uma menina possivelmente brasileira que vai estar fazendo a sua oração, a sua reflexão, né, e isso é algo totalmente espiritual, né, fazer parte dessa comunicação com o transcendente, ele ajuda a espiritualidade das pessoas, ajuda a manter o contato com o sobrenatural, com aquilo que vai além dos sentidos que são o transcendente. Essa palavra transcendente foi criada por Immanuel Kant, quando ele, em sua abordagem crítica da razão pura, ele vai citar que existe um mundo fenomênico das coisas que são apresentáveis, que são vistas, que são palpáveis, e existe aquilo que está além dos sentidos, que não pode ser calculado, nem medido, nem pesado, não pode ser cheirado, que ele vai chamar de número, que é o mesmo que transcendente. Então, a filosofia traz à consciência esse conceito. Então, para Immanuel Kant, a divindade era um número, era algo que estava além do sentido. Ele sabia que existia, só que ele não podia ter contato pessoal, fisicamente, com essa entidade. Então nós vamos ter o nosso banner, e aí nessa apresentação nós vamos ter o transcendente. Na filosofia significa ascender ou ir além do sentido da experiência de um objeto para fora de si. Na religião, ou seja, depende do tipo de religião, e nós estamos botando aqui de uma forma mais genérica, a religião ela vai trazer aspectos da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente dependente do universo material, para além de todas as leis físicas conhecíveis. Então, a pessoa que tem o costume de orar e que acredita que a sua oração vai exceder, vai transpassar os limites da física, há uma grande possibilidade de que realmente as coisas venham a acontecer. Há relato de pessoas que oraram, que intercederam, e que tiveram resultados favoráveis, como ressurreição, como cura, como libertação, de alguém que estava doente, que estava enfermo, em estado terminal. Há relatos de pessoas que tiveram essa comunicação com o transcendente, que conseguiram se livrar de uma situação problema, né? E agora tem muita gente utilizando esse mecanismo, principalmente nessa fase de pandemia que as pessoas estão isoladas, enclausuradas. Existem as doenças psicossomáticas que têm levado muita gente a terem depressão, síndrome do pânico, e esse momento é um momento especial que eles utilizam esse tipo de comunicação. Então, na tabela 2, nós vamos ter a comunicação. Depende da concepção das divindades e das diferentes religiões. Então, cada um tem a sua forma de comunicar, tá? No mundo evangélico, eles oram.
No mundo católico, eles rezam. Na igreja ortodoxa, eles rezam. Em outros tipos de religião, eles até miram, né? Utilizam determinadas coisas, se concentram, eles têm visão, eles têm visagem, né? Eles têm interpretações diferentes, tá? No item 2, há diferentes modos de comunicação que precisam ser conhecidos e respeitados, né? Então, diante dessa diversidade, o importante é que você precise conhecer os pormenores de como é que as coisas acontecem em cada religião. Você pode estar fazendo um levantamento na sua sala de aula quando voltarmos, né, depois dessa pandemia, e essas coisas elas vinham aflorando. Como é que você se comunica com o seu transcendente? Como é que você ora? Você tem esse costume, esse hábito de orar? Né? Eu cresci numa família evangélica que meu pai orava, minha mãe orava, né? E eu tive o hábito de oração, até hoje eu tenho um hábito de oração, a minha pessoa particular, né? Não a pessoa professor, mas a pessoa particular. Então, 4, conhecer, aceitar e conviver para aprender a escolher e respeitar. Então, dentro dessa contextualização, né, nós precisamos conhecer. Então, o convite que o professor faz é que você conheça, né? Você aceite a forma como a pessoa se aproxima do transcendente, você saiba conviver com essa diferença, você aprenda a escolher e a respeitar, tá? Então, no caso das relações humanas, né? Nós temos um item 1, não há relação com o transcendente sem respeito ao outro. Então, nas relações humanas, se eu não respeitar, então não há um diálogo, não há uma aproximação, porque eu crio uma barreira do preconceito, eu crio uma barreira por desconhecer, por achar diferente, achar estranho. É o direito da pessoa também não gostar. Né? Nós também temos que entender, tem gente que realmente se sente constrangido de se aproximar, de dialogar com alguém que tem uma religião diferente. Nós também precisamos entender esse lado, tá? O modo de respeitar o outro, independente das tradições religiosas, universais e legítimos, tá? São universais e legítimos, quer dizer, é um padrão que serve para qualquer ambiente, seja ele no continente da África, seja ele no continente europeu, na Oceania, esse padrão é universal. Respeito em qualquer lugar, ele cabe bem, né? Então, 3, religião que atenta contra o outro não é religião. Então, você imagina que tem religião por aí que quer realmente destruir a imagem da pessoa, destruir a vida de outro semelhante. Então, isso não é religião. Religião sempre é o caminho do bem, é o caminho da paz, é o caminho da tranquilidade, é o caminho do amor, o caminho do bem-estar. Toda religião que aponta o caminho do bem é uma religião. Se ela procura o caminho do mal, ela já não faz parte de uma religião. Porque, sendo uma religião, ela está sendo religando ao transcendente. E, geralmente, as divindades elas não gostam de fazer o mal aos homens. Tá? Então, 4, pessoas sem religião precisam ter o mesmo compromisso de respeito. Tem pessoa que escolhe a filosofia de vida. E aí ela pode optar em ser ateu, mas nem por isso ela tem que desrespeitar o evangélico, o católico, o protestante, né, o testemunho de Jeová, o mórmon. Ele tem que respeitar a individualidade e a coletividade, tá bom? Vamos para o próximo slide. E aí nós vamos ter modelos e exemplos de religião. No caso, a religião mais antiga do mundo é o hinduísmo, né? O hinduísmo é uma religião que tem múltiplas divindades. Talvez seja a religião com maior quantidade de divindades. E ela também aceita, né, religião que tenha um Deus. Então, nós vamos ter aí a característica, né, eles são caracterizados por um extremo pluralismo de cultos, deuses, seitas, né? O caráter pluralista é sincrético e está arraigado à sua origem. Então, na tradição hindu é normal, é comum ver pessoas com múltiplas divindades. Quem assistiu o filme As Aventuras de Pi, que é um menino que sofreu um naufrágio e ele ficou com um tigre
com uma hiena, com uma zebra, um orangotango dentro de um navio, ele vai finalizar o filme falando justamente dessa pluralidade. É um convite a você assistir esse filme, tá? Que fala justamente dessa religião hinduísta. No item 2, vamos ter religiões de matriz africana, né? Que veneram divindades das religiões africanas, Ubanda, os orixá, representados pela natureza, enviados desde a criação do mundo para ensinar e auxiliar na humanidade. E também vamos ter na tradição cristã, né, crer ser Jesus o Messias, né, prometido no Antigo Testamento, citados pelos evangelistas, sustentado pelo apóstolo Paulo, né, sustentado pela a tradição dos patriarcas, né, da patrística, sustentado pela escolástica, e aí está aí na modernidade esse Jesus sendo pregado, anunciado pelos meios de comunicação, pelos rádios, pelas revistas, e as pessoas acreditam e elas têm o costume de estarem orando, intercedendo, buscando, falando, né, comunicando, tá? Então, pessoal, vamos prosseguir. No nosso próximo slide, nós vamos ter aspectos práticos nas relações humanas. Essas relações com o transcendente devem ser entendidas no contexto da diversidade das relações. Também no item 2, vamos ter as relações humanas, envolvem diferentes pessoas, família, grupo, religiões e culturas de um modo geral. No 3, nós vamos ter a coerência entre a relação com o transcendente e com outros, né, que depende da percepção do respeito pela diversidade religiosa, tá? No 4, nós vamos ter a necessidade de um bom conhecimento, variados, né, de aspectos culturais, para entender a religiosidade de um grupo, de um espaço onde acontece aquele grupo, né? No caso dos quilombolas, existe um espaço de uma tradição, por exemplo, da Igreja Católica, determinadas comunidades como Chapuri, né, como Cruzeiro do Sul, que tem costumes e tradições religiosas sempre na mesma data, né, que são festas, são manifestações. No 5, a religião precisa destacar os valores que envolvem uma dada sociedade, principalmente o respeito aos valores éticos. No 6, vamos ter experiência religiosa, precisa contribuir positivamente com a vida social. E no 7º, as relações humanas dependem do princípio ético e não de tradições religiosas, né? Então, vamos prosseguir. Nós temos aí o nosso exercitando. Então, no item 1, nós vamos ter as matrizes africanas, que foram citados, né? Religiões que têm o costume da comunicação com o transcendente. Vamos ter o 2, tradição cristã. O 3 é o hinduísmo, que é uma religião antiga lá. Eu cheguei a citar até o filme As Aventuras de Pi. Então você vai fazer relação e vai colocar a numeração conforme você compreender ou fazer a correspondência para, né, ver qual é a forma que vai se enquadrar cada uma. Tudo bem? Então eu não vou citar muito. A resposta mais aproximada e a certa seria essa numeração. Nós vamos ter 1, 3 e 2, e na segunda coluna 2, 3 e 1, tá? Nesse segundo modelo, né, de atividade, também é para fazer a correspondência, você vai enumerar. Vamos ter aí, significa ascender ou ir além do sentido de experiência. Então nós temos um conceito, importante que você saiba o número dele, eu citei lá no primeiro slide, tá? Aspecto da natureza também é um conceito, e você vai enumerar conforme está. Então está aí a forma mais correta. O professor César vai ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Vocês acessem a plataforma Eduque ou também no YouTube e tem acesso a todas as aulas do 7º ano do ensino religioso. Obrigado.